Parabéns à igreja, parabéns ao Ministério Lar e Família, né, pela bonita festa, né, que é realizada nesse momento. Mais uma vez agradecendo a você que está nos dando o privilégio da sua presença, muito obrigado. E realmente é uma festa importante porque trata de um assunto importante, né? E falar de família é uma necessidade urgente nos dias de hoje. Falar de família é preciso, porque a família parece que está passando por uma situação bem delicada, né? Um momento assim um pouco difícil. Outro dia alguém falando em algum lugar, eu ouvindo essa pessoa, né? Um local público, e aquela pessoa estava falando para o público, e ela chegou a dizer, né, essa pessoa, que a família, né, ele chegou a citar o casamento como sendo uma instituição falida, né, devido à situação em que se encontra a família hoje em dia, né, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. Tantas dificuldades, né? O casamento, na maioria das vezes, infelizmente, dura um pouco, logo se desfazem, mas mesmo diante da pior dificuldade, para tudo tem um jeito. Sempre tem um jeito. Eu me lembrei, inclusive, de uma história interessante. A história de não sei se você já ouviu, uma história de um cachorrinho que estava na floresta, né? E ele estava andando ali na floresta, estava passeando, de repente, quando ele olhou assim, lá vem uma onça. Lá vem a onça correndo para pegar o cachorro. E o cachorro olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha como fugir. E aí ele começou a pensar, e agora o que eu vou fazer? Para escapar, não tem jeito, como é que eu vou escapar dessa agora? E o cachorro pensou, a onça foi chegando e disse, já sei. Aí o cachorro improvisou, né? Mas para tudo tem um jeito. E aí ele começou a falar assim, ah, que onça gostosa que eu acabei de comer agora. Eita, está chegando outra para me comer, que maravilha. Aí quando a onça ouviu isso, ela parou e ficou, será que é verdade o que esse cachorro está falando? E ficou, né? E agora, será que esse cachorro é valente assim mesmo? Comeu uma onça e vai comer outra, e vai ser eu? E a onça pensou e ficou com medo, aí deu meia volta e foi embora. E o cachorro, ufa, escapei. Mas, nessa história, lá em cima da árvore tinha um tal de um macaquinho, né? E o macaquinho viu toda a cena, né? E o macaquinho disse, ah, cachorro conseguisse escapar, né? Mas eu vou denunciar ele. Aí correu, alcançou a onça e disse, dona onça, pare, olha, aquele cachorro enganou você. Ele comeu onça coisa nenhuma, ele estava enganando. Volte lá, pegue ele. Que bichinho amigo, né? Esse é o famoso amigo da onça, né? É amigo da onça mesmo. Aí a onça disse, foi mesmo, mas aquele cachorro, monta aí, macaquinho, vamos lá pegar ele. E aí foi de novo, atrás do cachorro. E o cachorro viu. E agora? Agora não tinha mais jeito, né? Agora o que é que ele fazer? E o cachorro começou a dizer, mas esse macaquinho foi atrás da... E agora o que é que eu faço? Agora não tem mais jeito não. Mas aí aquele cachorro inteligente disse, não, tem um jeito sim. Quando a onça chegou bem pertinho, aí o cachorro começou a gritar, isso mesmo, macaquinho, meu amigo, traz a próxima onça para a gente poder comer junto ela. Vem, pode trazer, você é meu amigo. Quando a onça ouviu isso, parou e disse, ah, seu macaco, você estava me enganando, né? E saiu correndo atrás do macaco, e o macaco foi embora. Pois é, né? Às vezes parece que não tem saída, mas sempre tem uma saída. Às vezes a dificuldade é muito grande, a pressão é tremenda, mas se você usar da criatividade, se você parar para pensar um pouquinho, sempre há solução. Não importa quão difícil seja a situação. Talvez esteja uma situação difícil na sua
seu casamento. Mas hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre isso. E se você abrir o seu coração para Deus, com certeza nessa noite, Ele vai colocar no seu coração palavras que poderão ajudar você a resolver o problema da sua família e do seu casamento. Porque a Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer nessa noite? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, né? No capítulo 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, e no versículo 1, que é o primeiro versículo da Bíblia. Então é a primeira frase da Bíblia que a gente vai ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira frase da Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ora, se Deus criou todas as coisas, então Deus também criou a mim e a você, e criou também você e o seu cônjuge, e criou também o seu casamento. Portanto, nós podemos já concluir que o seu casamento, a sua família, ela é uma instituição criada por Deus, estabelecida por Ele. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui para você, nessa frase, é o seguinte: é que essa palavra Deus, que você leu aí, essa palavra Deus, ela, na verdade, no original, é a palavra Elohim. Elohim. E Elohim, na verdade, significa deuses. É plural. É plural. Mas é traduzido como singular. Por que será? Vamos mais adiante. Ainda aí no capítulo 1, no versículo 26 agora, vamos ler versículo 26, que diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que, mais uma vez, aparece aí a palavra Deus, e essa palavra Deus também é plural. Está traduzida como singular, mas é plural, Elohim. E veja que os verbos também estão no plural, né? Façamos o homem. E aí depois vem o pronome, né? A nossa imagem, plural, conforme a nossa semelhança. Veja que a frase está no plural, se referindo a um Deus no singular. Mas é plural. O que será que isso significa? Vamos ler mais uma coisa. Agora no capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora eu queria que você começasse a imaginar comigo o momento da criação. Imagine que você está lá no Éden, assistindo tudo, como se você fosse um dos anjos que acompanharam ali a criação de Deus. E Deus fez todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo era muito bom. Tudo era bom, tudo era perfeito. Mas no meio da perfeição, Deus disse: tem uma coisa que não está bom. Tem uma coisa que não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Realmente nós
fomos criados como seres sociais. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Você e eu fomos criados para viver numa família. Uma família. E a família é a primeira célula ou o primeiro alicerce aonde se desenvolve o ser humano. A família é o ponto inicial, é o ponto principal aonde o ser humano se desenvolve. E o homem não estava bom, não estava feliz, ou não seria feliz completamente, enquanto ele estivesse só. Ele realmente precisava de alguém. Como é ruim uma pessoa viver sozinha, né? Uma pessoa que não tem ninguém não consegue ser feliz. Mas graças a Deus que todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma família. A família do povo de Deus. Você faz parte dessa família. Portanto, nesta noite você não precisa se sentir sozinho. Você não está sozinho aqui. Todos nós estamos juntos, como irmãos, nessa família, a família de Deus. Seja bem-vindo a essa família. Seja sempre bem-vindo aqui a essa casa. Essa é a casa do nosso Pai. A primeira família humana foi a família estabelecida por Adão, Eva e Deus. Deus fazia parte daquela família. E aqui é a casa de Deus. Deus está em todos os lugares, mas aqui é um lugar especial. É um lugar onde nós temos um encontro especial com Deus. E todas as vezes que nós viemos aqui, à casa do nosso Pai, nós somos muito bem-vindos. Como todo filho é quando chega na casa do Pai, né? Como é bom quando o filho chega na casa do pai, da mãe, né? Está em casa realmente. E aqui nós estamos em casa. Mas o que eu quero chamar a atenção para você agora é o seguinte. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Não foi assim? A nossa imagem. Aí ele criou Adão, sozinho. E ele disse assim, não está bom. Então a imagem e semelhança de Deus, ela é perfeita na união entre um homem e uma mulher, constituindo uma família. A imagem perfeita, imagem e semelhança de Deus, não é o homem só, mas é a família, o homem e a mulher. Isso é um laço tão forte, é um laço tão belo e tão maravilhoso, que constitui-se na verdadeira essência da imagem e semelhança de Deus. A verdadeira imagem e semelhança de Deus é a família. A sua família precisa ser imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Deuteronômio. Capítulo 6. Versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Que diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Essa palavra Deus que você leu aí, ela é aquela mesma palavra no começo, ela está no plural, mas é traduzida no singular. E a Bíblia está dizendo que o Deus plural, o Deus triuno, ele é um só. Ele é três, mas ele é um só. Assim como o homem e a mulher são um só no casamento. Então, perceba que a mesma força que une a Trindade, a mesma essência
da Trindade, que são três em um só, é a mesma essência que une a sua família, o casamento. A mesma força que une Deus, une você à sua esposa, a esposa ao esposo, a sua família inteira. Ela é unida pelo mesmo poder tão maravilhoso que constitui a Trindade. E isso é algo maravilhoso, né? Porque nós podemos contar para ajudar a nossa família a permanecer unida com essa força tão maravilhosa que vem de Deus. E eu gostaria de abrir agora mais uma vez a Bíblia para a passagem principal de hoje, no livro de João. João capítulo 2. João capítulo 2. A vontade de Deus é que a sua família permaneça sempre unida. Sempre. A vontade de Deus é que a sua família ela seja tão íntima e tão unida como é o próprio Deus. Porque a sua família precisa ser imagem e semelhança de Deus. E aqui no capítulo 2, nós vamos ler um relato em que o próprio Deus vai unir uma família de uma forma especial. Diz o seguinte, versículo 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que não sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba que a Bíblia, no princípio, surge Deus criando todas as coisas, e a obra-prima da criação foi a família, imagem e semelhança de Deus. E perceba que agora no livro de João, nós vemos que o primeiro sinal, o primeiro milagre de Cristo foi realizado exatamente numa família. Foi na família que Cristo apareceu para fazer o seu primeiro milagre. Veja como Deus ele dá importância à família. Para Deus a família sempre esteve em primeiro lugar. E para você? Será que também? Para Deus a família sempre esteve em primeiro lugar. Aqui nós percebemos que ali havia um casamento e acabou o vinho. E a falta de vinho ali era algo terrível. Não podia faltar o vinho. Jesus então chama os serventes e diz: encha
as talhas eram grandes vasos de pedra, pesados e enormes. E Jesus disse: encha de água. Naquele casamento, o que estava faltando era vinho, não era água. Não era a água que ia satisfazer a necessidade do casamento, era o vinho. Mas Cristo deu uma ordem: enche de água. As talhas ali, aquelas, eram extremamente pesadas. E os serventes poderiam muito bem dizer assim: o que é que eu vou fazer com água aqui nesse casamento? Para que eu vou agora encher um monte de vaso de pedra pesado, cheio d'água? Para quê? Mas aqueles homens não questionaram a Cristo. Eles simplesmente obedeceram. E porque eles obedeceram e encheram as talhas, houve um milagre. Nessa noite, no seu casamento ou na sua família, talvez esteja faltando o vinho. Símbolo da alegria, símbolo da prosperidade, como era ali naquele casamento. Talvez tenha acabado o vinho da sua família. Não o vinho, a bebida alcoólica, mas o símbolo que ele é, da alegria. E talvez você esteja precisando de um milagre. Quem fez o milagre foi Cristo. Ele transformou água em vinho. Mas quem encheu as talhas com água foram as mãos dos homens. Para que Cristo possa fazer um milagre no meu e no seu casamento, na minha e na sua família, só Ele pode fazer um milagre. Só Cristo pode fazer um milagre. Mas é preciso que eu e você enchamos as talhas. Eu não sei o que aqui significa para você. Talvez Deus esteja pedindo para você abandonar alguma coisa que não está fazendo bem para o seu casamento. Isso é encher as talhas. Talvez Deus esteja pedindo para você parar de fazer alguma coisa que não está fazendo bem para a sua família. E talvez você pense assim: mas o que é que isso vai ajudar? Em que é que isso vai ajudar? Você precisa apenas confiar. Não compete a nós discutirmos com Deus, apenas obedecer. E nessa noite eu tenho certeza, Deus está pedindo para você. Eu não sei o que é, mas aí nesse momento você sabe. Você sabe que tem alguma coisa que talvez esteja atrapalhando a união no seu lar. Talvez exista alguma coisa que esteja separando você de Deus, a sua família de Deus. Eu não sei o que é, mas com certeza hoje Cristo está visitando o seu casamento, está visitando a sua família. E talvez encontre um lar em que acabou o vinho. Mas Cristo olha para mim e para você hoje e diz: você precisa encher as talhas com água. Você precisa fazer a sua parte e deixar o milagre nas mãos de Deus. Amém. Ele vai fazer o milagre. Ele deseja fazer o milagre. Não existe longe demais para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe casamento que não tenha jeito para Deus. Não existe filho que está distante demais que Cristo não possa buscá-lo. Não importa droga, não importa bebida, nada é maior do que o poder de Deus. E o poder de Deus todo, o poder de toda a Trindade, é o mesmo poder que deseja unir a sua família. Amém. Se o mundo separou a sua família, se por alguma circunstância ou situação levou a sua família a acabar o vinho, nessa noite Cristo deseja fazer um milagre. Deseja unir novamente, unir o que se separou, devolver a alegria que se foi. Mas perceba, todo o milagre, todo o poder está à disposição da família, mas é necessário fazermos a nossa parte. Para que o milagre aconteça, é preciso encher as talhas.
E isso é um desafio de fé. Porque talvez você não consiga entender como é que isso seja possível. Como é possível Deus restaurar a minha família de novo? Trazer de volta aquele filho que está envolvido com tudo que não presta. Trazer de volta a harmonia do lar, que parece que não tem mais jeito. Reunir novamente a família que está tão destruída em toda a nossa sociedade. Talvez você não saiba como isso seja possível acontecer na sua vida, nas nossas vidas. Mas nós não precisamos saber como isso acontece. Nós somente precisamos crer, obedecer, fazer a vontade de Deus, encher as talhas, encher as talhas. Esse é o meu apelo a você nessa noite. O apelo de Deus para a sua família. Não sei quais são as talhas da sua vida. Não sei o que é que você precisa deixar, o que é que você precisa fazer. Mas você sabe. Você sabe. No sermão há uma parte humana e há uma parte divina. Eu não faço ideia do que é que você está passando. Eu sei o que é que eu passo. Mas aí é nesse momento que o Espírito Santo vai e fala para você. Fala o que eu não posso falar. E nesse momento ele está falando. Você nesse momento sabe o que é que está atrapalhando a sua vida na sua família. Você sabe o que é que você tem que tirar. Você sabe o que é que você tem que fazer. Se você fizer, você vai estar enchendo as talhas. E aí você deixa o resto nas mãos de Deus. Amém. E aí Cristo vem. Porque a primeira e mais importante obra que Cristo quer fazer nas nossas vidas é relacionada à nossa família. Ele deseja fazer. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Inácio, ele vai louvar o Senhor. Ele vai falar na música de uma letra que fala sobre a oração. E na oração, na conversa com Deus, nós iniciamos todo esse processo. E eu queria que enquanto ele canta, você aí no seu lugar, onde você está, ore a Deus, converse com Ele, confesse a Ele que você reconhece que precisa mudar, peça força a Ele para encher as talhas e peça a Deus o milagre que você precisa para você e para a sua família. Eu voltaria a passar se conseguisse o tempo controlar. Sempre deixamos no futuro aquilo que é preciso renunciar. Eu nunca imaginei que um dia fosse ver decepções em seu olhar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. Parece não existir saída. Será que um grande amor chega ao fim sem se abrir? Ninguém perdoa e não há como encontrar a solução.
está somente na oração. A resposta está somente na oração. Sim, está somente na oração. Amém. Amém. Que Deus possa nos ajudar para que ao sairmos daqui nessa noite nós possamos sair com o coração aberto à mudança e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza a verdadeiramente fazer aquilo que é necessário para que Deus possa realizar um milagre na nossa vida. Deixar aquilo que devemos deixar, fazer aquilo que é preciso fazer, para que assim Deus vá agindo e fazendo um milagre. Vamos ficar em pé. Vamos orar pedindo por essa instrução do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, neste santo e bom lugar, na Tua